Meus amigos, agora que já refletimos sobre o sentido espiritual do trabalho, vamos avançar para uma pergunta essencial que muitas vezes gera dúvidas e até mesmo resistência dentro da gente. Por que Deus instituiu o trabalho? O trabalho, seja físico, intelectual, moral ou espiritual, é a principal ferramenta que Deus nos dá para desenvolver a inteligência. É pelo trabalho que a nossa mente se exercita, se expande, descobre soluções, cria, inventa. E não para por aí. O trabalho também educa a vontade, aquela força interior que nos permite superar dificuldades, manter o foco, perseverar mesmo quando tudo pareça contra nós. Além disso, o trabalho fortalece o caráter. Nada mais eficaz para refinar as virtudes do que o desafio constante de cumprir nossas responsabilidades. O trabalho nos obriga a lidar com a disciplina, com a paciência, com a cooperação. E é nesse contato diário com as tarefas que a gente vai moldando a nossa personalidade, lapidando a alma. O trabalho como cooperação com Deus. E aqui eu quero destacar algo que eu considero uma das maiores lições da lei do trabalho para o espírito já desperto. É pelo trabalho que o espírito participa da obra divina. Eu vou repetir, é pelo trabalho que o espírito participa da obra divina. Quando você constrói uma casa, planta uma árvore, ensina uma criança, cuida de um doente, serve o próximo, você está colaborando com Deus. Está cooperando para que o mundo se torne melhor. Está, na verdade, sendo um co-criador da vida. Não é pouca coisa, não é? Essa é uma visão que transforma tudo. O trabalho deixa de ser só uma obrigação para virar uma verdadeira missão sagrada. E aqui vale um lembrete muito importante. Trabalho não se resume àquele emprego formal ou às tarefas que pagam o nosso salário. Trabalho é qualquer ocupação útil. Pode ser o cuidado amoroso da mãe em seu lar. Pode ser o esforço voluntário que oferece seu tempo sem nada perder. Pode ser o estudo dedicado, o cultivo da paciência nas pequenas tarefas, a oração constante. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é parte da escola da vida que Deus nos oferece para crescer e evoluir. Convido você nesse momento a olhar para seu próprio trabalho, seja qual for, e se perguntar: estou enxergando o meu trabalho como uma maldição ou como uma bênção? Estou consciente de que, através do que faço diariamente, estou colaborando com a obra divina? Que virtudes o meu trabalho tem me ajudado a desenvolver? Essa mudança de perspectiva, meus amigos, é fundamental para que o trabalho deixe de ser motivo de angústia e passe a ser um canal de alegria e realização espiritual. Vamos ver o Livro dos Espíritos, questão 676. Pergunta assim: por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, a expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade, em comparação ao extremamente fraco, de corpo outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. O que isso significa na prática? Significa que o trabalho é uma necessidade natural da vida material. Ele é o meio que Deus usa para nos tirar da estagnação,
para que a nossa inteligência desperte, para que nossa criatividade se desenvolva, para que o nosso espírito amadureça. Mesmo os que têm limitações físicas recebem de Deus outra forma de trabalho, o trabalho da mente, o trabalho da inteligência. Não existe espírito na terra que esteja isento da lei do trabalho. Eu vou repetir. Não existe espírito na terra que esteja isento da lei do trabalho. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu tipo de esforço, seu campo de aprendizado. Seja esforço físico, seja esforço moral, ou seja esforço intelectual. Tudo é um convite de Deus para o nosso progresso. E tem mais uma coisa muito bonita nessa resposta. Se não fosse o trabalho, a nossa inteligência permaneceria na infância. Olha que forte isso. É através do trabalho que a gente aprende a resolver, a criar, a superar, a desenvolver soluções. Então, quando a gente reclama do trabalho ou foge dele, a gente está, na verdade, adiando o próprio crescimento espiritual. O trabalho é a oficina onde Deus esculpe a nossa alma. Meus irmãos, antes de seguirmos, eu queria deixar aqui uma pergunta, daquelas que mexem lá dentro da gente. E seu trabalho que você tanto reclama hoje foi exatamente o instrumento que Deus escolheu para te transformar na pessoa que você veio ser? Quero compartilhar uma história que eu vi há algum tempo e que, confesso, mexeu comigo. Era uma vez um homem simples que trabalhava todos os dias quebrando pedras numa pedreira. Do amanhecer até o final da tarde, o trabalho dele era sempre o mesmo: pegar a marreta, golpear a pedra, mais um golpe, e outro, horas a fio, debaixo do sol, da chuva, do frio. Os braços doíam, as mãos viviam calejadas. Muitas vezes, quando o cansaço parecia vencer, ele se perguntava: por que Deus me colocou nessa vida? Por que esse trabalho tão duro? Os anos passaram e ele continuou ali, dia após dia, pedra após pedra. Até um dia, já idoso, ao passar por uma praça da cidade, ele viu algo que o fez parar, ficar imóvel, com lágrimas nos olhos. Bem no centro da praça viu uma grande escultura de um anjo, feita exatamente da pedra que ele por anos havia quebrado. Aquela escultura tão bela, tão cheia de detalhes, de expressões, de vida, tinha nascido daquelas pedras que um dia passaram pelas suas mãos. Ele ficou ali olhando, emocionado, e entendeu, enfim. Ele era o escultor invisível daquela obra. Sem saber, sem perceber, cada golpe que ele deu, cada esforço, cada gota de suor foram instrumentos para que aquele anjo de pedra pudesse um dia existir. Viram só, meus amigos? Quantas vezes na nossa vida somos também esses escultores invisíveis? Quantas vezes a gente realiza tarefas que parecem pequenas, insignificantes, repetitivas, cansativas, e que esquecemos que aos olhos de Deus não existe trabalho inútil. Cada esforço, cada pequeno gesto, cada ação, cada ato de dedicação é uma marretada espiritual que vai lapidando o mundo ao nosso redor. E o mais importante, vai lapidando a gente mesmo. O trabalho não é um castigo, não é uma punição. Ele é uma ferramenta que Deus nos dá para que, no momento da ação, a gente se reforme por dentro. Enquanto a gente trabalha para modificar as coisas lá fora, Deus trabalha dentro de nós, modificando nosso íntimo, nosso caráter, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Somos, ao mesmo tempo, os trabalhadores da vida e as obras que estão sendo esculpidas pelas experiências. Por isso, meus irmãos, quando bater o cansaço, quando vier a vontade de reclamar, lembre-se da história do escultor invisível. Pergunte-se: qual é o anjo de pedra que meu trabalho está ajudando a construir em mim e no mundo?
Meus irmãos, até aqui falamos sobre o sentido espiritual do trabalho, também sobre o motivo pelo qual Deus instituiu o trabalho como lei natural. Agora vamos avançar para um ponto que considero essencial, que muitas vezes passa despercebido nas nossas reflexões sobre esse tema: o trabalho material e o trabalho moral.